Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu não poderia deixar passar o Dia das Crianças em branco. Então vamos falar um pouquinho dessa energia maravilhosa que é as crianças, que tem muito mais a nos ensinar do que a gente imagina. Como é bom ser criança, eles trazem uma conexão profunda da alma com o nosso ser superior, com o divino dentro de nós, que a gente vai perdendo conforme a gente vai crescendo, né? Por isso que Jesus falou, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, porque o reino dos céus nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E as crianças têm essa conexão profunda. Então vamos falar um pouquinho das crianças? Se você é pai, mãe, tem crianças dentro da sua casa, uma das formas incríveis e transformadora da nossa vida é observar as crianças e os animais também, tá, gente? Vamos supor, se você tá com energia de irritação, se você tá com muita ansiedade, nervoso, nervosa, com raiva, pode perceber que os pequeninos vão ter reações parecidas. Por exemplo, aqui em casa, quando eu estou passando alguns desafios que me deixam extremamente irritada, com raiva, eu percebo que as minhas crianças começam a brigar entre si, começam a se discordar, começam a ter intrigas e confusões do nada. Do nada, gente. Elas estão ali brincando, de repente uma começa a discordar da outra, querer bater na outra. E quando eu paro e observo a mim mesma, eu percebo que sou eu, com aquela energia de irritabilidade. Recentemente, eu passei um divórcio energético, que eu já fiz esse divórcio energético 2 vezes, essa foi a 3ª vez. Como eu já expliquei, eram ligações de muitas vidas. Então foi necessário, para quebrar esse emaranhamento profundo da alma, foi necessário passar 3 divórcios energéticos. E então, para concluir e eu me sentir totalmente livre, leve e solta. O que pra mim fez total sentido desde criança. Eu sempre prezei pela liberdade. Eu lembro que desde criança eu sonhava em ser uma pessoa livre. E eu ficava, meu Deus, mas nada me prende. E eu não entendia por que esse desejo de liberdade. Por exemplo, se você perguntar pra mim o que é o sucesso pra mim o sucesso é liberdade. O que é ser rico pra você? É ter liberdade. O que é ser feliz pra você? É ser livre. Então sempre as minhas respostas estavam embasadas em liberdade. Mal sabia eu que essa liberdade, quem buscava de verdade era a minha alma. Então, quando eu fiz 2 divórcios energéticos, eu não tinha percebido isso, mas nesse último que eu fiz, ainda relacionado com essa mesma pessoa, com essas mesmas experiências que tivemos vidas passadas, eu percebi que era, independentemente do que vai acontecer daqui pra frente, é porque a gente tinha ligações lá atrás que nos amarraram. E então, enquanto eu não me sentisse livre, eu não poderia nem viver nem com ele e nem com qualquer outra pessoa, porque eu estava me sentindo presa. Então eu sempre busquei uma liberdade que eu já tinha, mas eu não sabia. Então, para que eu realmente me sentisse livre, eu tive que quebrar esses emaranhamentos quânticos feito em vidas passadas, certo? Então, o que acontece? Quando eu passei esse processo, eu fiquei muito irritada. Eu lembro que eu tinha vontade de bater na pessoa. Quantas vezes eu ficava assim, ai, que ódio, que vontade de voar na garganta. Então, eu tinha essa sensação. O que acontecia? Imediatamente, meus filhos começavam a brigar e querer se agredir. E eu tinha que ir separá-los. E começou a acontecer constante. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou muito irritada. Porque, assim, por mais que quanto mais eu tentava me controlar, mais as crianças ficavam irritadas. Então, eu tinha que chorar, eu tinha que gritar, nem que fosse enfiando a cara no travesseiro, pra isso. Pra conseguir pôr pra fora aquele sentimento e sensação. Foi realmente um arrancar da alma. Não foi fácil. E aí eu fui descobrindo muitas coisas que foram me libertando. E conforme eu fui me libertando, me sentindo livre, leve e solta e mais feliz, as crianças foram se acalmando também. Então, um dos modos de espelhamento principal para você, para sua experiência, é as crianças e os animais. Observa como eles se comportam diante de você. Então, por exemplo, um animal que é extremamente irritadiço, provavelmente o dono dele é uma pessoa que às vezes ela pode até aparentar não ter raiva, não ter ódio, mas dentro de si ela tem uma ira tão grande que o animal sente. A criança, do mesmo jeito. Às vezes, sabe aquelas pessoas que são extremamente boazinhas? Eu sei porque eu já fui dessas, que se controlam para não falar, se controlam para não brigar e tá o tempo todo sendo solícita, sendo uma pessoa solidária, sendo uma pessoa legal. Às vezes ela está irritada com o aproveitar do outro, mas ela não tem a capacidade de dizer não, de dizer chega, que até aqui tá bom, eu não estou vendo você fazer a sua parte, mas só ficar me sugando. Então, quando ela não sabe impor limites e ela tem filhos, os filhos transbordam o irritar, o ódio, a ira dentro dessa pessoa. A criança automaticamente transborda. Então, vamos supor, às vezes, quando eu estava casada, que o meu ex-marido chegava em casa irritado do trabalho, então era um dia que foi tudo bem, estava tudo bem, as crianças estavam bem, estávamos todos bem. Assistimos desenho, curtimos nosso momento, passamos tudo o que tinha de passar dentro de casa e tranquilo. Quando o pai das crianças chegava irritado porque aconteceu alguma
alguma coisa no trabalho, automaticamente as crianças começavam a choradeira, a irritação, um brigar com o outro, um puxar cabelo do outro. Gente, virava um campo de guerra dentro de casa. Adivinha de onde que vinha esse campo de guerra? Era da alma do pai deles. Ele chegou irritado porque aconteceu alguma coisa que ele, né, julgou injusto, ele ficou irado e não pôde ter reação, né, por ser lá no trabalho, às vezes um cliente que foi além dos limites. O que aconteceu? Por ele guardar pra ele, quando ele chegou em casa, ele poderia se manter em total silêncio, que nem às vezes ele chegava e falava assim, nossa, é só chegar em casa, não consigo nem descansar. Mas não é que as crianças não deixavam ele descansar, é porque as crianças são, assim, uma esponjazinha. Então, automaticamente, quando elas abraçavam o pai, elas absorviam toda a energia dele. Então, o que ele não descarregava, elas absorviam. E é óbvio, gente, a criança, diferente da gente, ela não tem filtro e tempero. Se ela absorveu, ela automaticamente vai jogar pra fora, né? É uma coisa que a gente tem que aprender com as crianças. É óbvio que a gente tem mais consciência de, por exemplo, se eu estou irritada, irada, que nem o caso que aconteceu recentemente. Não tem como eu chegar, cercar a pessoa no meio da rua e sair batendo nela. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Ô, você tá louca? Por que você tá me batendo? Mesmo que às vezes a pessoa inconscientemente tá te provocando, né? Porque acontece, ainda mais se tem uma coisa ali pra curar, ela vai te provocar mesmo sem querer. E você tem que curar em você. Então não tem como você cercar a pessoa na rua e sair batendo, gente. Não dá. Né? Somos adultos, conhecemos as leis, tanto humanas como espirituais, sabemos das consequências da vida, então nós vamos agir como pessoas civilizadas. Ou pelo menos deveríamos. Só que tem um problema você ficar só absorvendo e guardando, né? O que acontece? Às vezes as pessoas no trânsito estoura e sai um atirando no outro, um matando o outro, ou brigas de bar, essas coisas. É pessoas que vai só guardando, só guardando, só guardando. Aquilo, gente, uma hora transborda. Uma hora transborda. E é isso que eu falo pra você. Se você chegar numa casa, você perceber crianças muito irritadas chorando, animal muito irritado chorando, você pode saber que tem um adulto frustrado, tem um adulto irritado, tem um adulto ali querendo descontar a raiva em alguém, mas por ele não conseguir, a criança absorveu pra ela. E ela transborda pra fora, a criança ou animal. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Louise Hay, ela ensinava a gente a socar o travesseiro. Confesso pra vocês que eu fui tentar a técnica de socar o travesseiro e eu me senti muito mal. Tem gente que consegue, diz que é muito bom, alivia o estresse, maravilhoso. Aí você vai me perguntar, por que você não conseguiu? Porque quando eu olhei pro travesseiro que eu fui socar ele, eu falei, gente, eu durmo aqui. Então eu me senti maltratando o meu sono, então eu não consegui fazer. Até porque, gente, no sono, a espiritualidade conversa muito comigo através do sono. Então eu não consegui socar o travesseiro porque eu senti que eu estava maltratando o meu sono. Então eu tive que usar de outras técnicas. Então eu aprendi a fazer o grito em silêncio, que você faz toda a força, mas vem da alma, gente. É algo assim que você pega, abre a boca e faz assim como se você estivesse gritando mesmo, mas em total silêncio. É uma coisa super legal de se fazer. Mas tem horas que realmente você quer gritar. O gritar, tipo, sabe, pega uma almofada do seu sofá lá, que você não vai deitar lá mesmo, né? Até você deita de vez em quando, mas não é um lugar que você costuma dormir. Pega a almofada, enfia a cara na almofada e grita na almofada. Vai tomar um banho e chorar debaixo do chuveiro. Então existem técnicas, tá, gente? Pra você aliviar esse estresse, pra soltar esse grito preso na garganta. Se você tá acompanhando aqui meus áudios, você sabe que eu fiquei uns dias, né, rouca. E nesses dias que eu fiquei rouca, gente, as crianças estavam totalmente irritadas. Qualquer coisinha, um brigava com o outro, um provocava o outro, um batia no outro, e toda hora, mãe que o fulano, e eu já tava irritada com outras situações, o que é mais complicado. Mas quando a gente se desenvolve e a gente vai aprendendo, a gente tem a oportunidade de usar isso como espelhamento e trabalhar na gente. Opa, por que eu estou emanando toda essa irritação, todo esse ódio, toda essa raiva para as crianças? E aí você começa a se observar. Uma das coisas que eu quero colocar aqui para vocês, pontuar aqui, eu e minha amiga achamos super legal. Gente, o WhatsApp é uma ferramenta profunda de cura. Claro, tudo se for usado corretamente pode te curar, né? O todo é perfeito em sabedoria, né? A consciência infinita, não tem nem o que dizer. Através do WhatsApp, eu consegui, por exemplo, descobrir diálogos internos que eu tinha, que eu não sabia. Aí conversando com as minhas amigas, trocando experiência, elas falando das coisas dela, e até com clientes, tá, gente? Então você vai conversando, trocando as mensagens, aí vem os conselhos, sou muito canalizadora, então às vezes vem conselhos que eu nem sei por que veio e eu passo, e aí é exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir. Só que quando eu vou reouvir o áudio, eu falo, gente, essa mensagem foi pra mim também. Não foi só pra ela, é por isso que essa situação chegou até mim, porque tinha alguma coisa em mim ressoando com essa situação. Então, ao ajudar a pessoa a se curar, eu automaticamente
automaticamente fui me curando, né? Então, são ferramentas poderosíssimas. Então, gente, as crianças é um presente de Deus e vocês não têm noção de quanta coisa a gente pode aprender com eles. Eles têm muito mais a nos ensinar do que a gente a eles. Eles têm nos ensinar sobre solidariedade, sobre companheirismo, sobre amizade, sobre o perdão. Eles perdoam praticamente automático. Então, eles nos ensinam muito, eles nos ensinam sobre a imaginação, sobre a conexão com o próximo. Se você ensinar para uma criança sobre a visualização, sobre a lei da atração, sobre como ela pode materializar as coisas na vida dela, ela pode automaticamente conseguir. Por quê? Porque a criança não tem resistência, não tem filtro e ela não tem medo. Ela não tem medo de fazer errado. Pode ver com a criança, se ela for cantar inglês, ela não tá nem aí se ela cantar tudo errado. E a gente, às vezes, vai cantar brincando se alguém falar alguma coisa tipo, nossa, esse seu inglês aí, hein? Aí pronto, aí a gente já se sente travado, já acredita que não pode e as crianças não estão nem aí. Por quê? Elas são livres, elas vivem o verdadeiro reino do céu, que é essa liberdade de ser quem elas são. Aí depois, conforme elas vão crescendo, elas vão perdendo, mas elas são um presente lindo, maravilhoso, incrível pra gente. Então você pode sim mudar toda a sua vida se você observar os seus filhos, os seus animaizinhos, ou os animaizinhos que te cercam, né? Vamos supor, às vezes você não tem nenhum animal na sua casa, mas aparece muito gato, muito passarinho. Então observe esses animais que aparecem na sua casa, que eles têm muito a te ensinar. Eu acho que a mensagem de hoje era isso, gente. Eu só queria fazer uma mensagenzinha em homenagem a esse dia tão especial, não deixar em branco, em gratidão ao universo que nos permitiu sermos criança e termos crianças. Vamos cuidar dessas joias tão raras e preciosas que o universo nos deu, que são as crianças, essas criaturas tão preciosas, os animais também, a natureza, são coisas tão incríveis, tão poderosas que o universo deixou para nossa experiência, para nosso aprendizado e evolução. Então vamos cuidar com muita amorosidade, com muito carinho, porque é um presente do todo para nós. Essa era a mensagem de hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante essa mensagem, leve para o máximo de pessoas possível. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo e com todos que já estão aqui. Gratidão a cada um de vocês que já estão fazendo parte dessa família. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!